Certo, nesse vídeo vamos resolver essa equação de terceiro grau, x² menos x² menos 4 igual a zero. Primeira coisa, vou realocar essa equação para ganhar um espaço. Certo. Perceba que você poderia reescrever essa equação dessa outra forma aqui, né? Você poderia adicionar o elemento neutro aí da soma, que é o 0x, né? Menos 4. Fazendo isso, você ganha uma visualização melhor dos coeficientes desse polinômio de terceiro grau e, obviamente, você não está alterando o problema que você está interessado em resolver, já que 0x, se somado a qualquer coisa, não muda essa coisa. Certo, agora que você já tem essa visualização um pouco melhorada, eu vou destacar esses tais coeficientes. Então, nitidamente, os coeficientes desse polinômio de terceiro grau são esses aqui. E agora o próximo passo é estabelecer os candidatos às raízes desse polinômio, mais especificamente raízes racionais. Então, eu vou listar esses candidatos num conjunto D de divisor. E que divisão exatamente? Você sempre vai tomar o último e dividir pelo primeiro coeficiente. Então, vai ser, no caso aqui, menos 4 dividido por 1. Isso, evidentemente, é menos 4. E agora você leva para o conjunto D todos os divisores, os possíveis divisores do menos 4. E aí você vai listar sempre aos pares de mais e menos. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Para isso você precisa saber, né, evidentemente, quais são os possíveis divisores do menos 4 e colocar esse mais e menos na frente. E aí, aqui estão listadas todas as possíveis raízes racionais desse polinômio de terceiro grau. Claro que nem todas essas possibilidades vão satisfazer a equação e você vai ter que testar um a um. O ponto é, se você testar todas, você vai chegar à conclusão que x igual a 2 é raiz. X igual a 2 é raiz e por quê? Ele vai ser raiz porque quando você substituir na equação I aqui, substitui o x, onde tiver x, você substitui por 2 e faz as operações correspondentes, né? Então, x ao cubo, 2 ao cubo e assim por diante. Daí, você vai ver que vai ser 8 menos 8, né? 8 menos 4 é 8 menos 8, e isso com certeza é zero, o que satisfaz a equação I, né? Então, x igual a 2 é uma possível raiz. Com isso, você consegue iniciar o algoritmo de Birr-Ruffini. E a gente faz a transcrição daqueles coeficientes designados por essa seta da esquerda para a direita. Então, é só copiar na ordem. Então, você faz o 1, depois vem o menos 1, depois vem o 0 e depois vem o 4. E aí, coloca uma barrinha aqui e mais tarde vocês vão entender por quê. Certo, agora você toma e copia o primeiro coeficiente que você que fez parte da sua transcrição, então nesse caso é 1, ou seja, você repete ele aqui embaixo. E aí você sempre vai fazer essa operação. Você pega o número que está aqui embaixo, multiplica pelo 2, no caso a raiz que a gente encontrou, podia ser qualquer outra raiz que você tivesse encontrado, mas nesse caso é o 2. Então faz a multiplicação e depois soma com a próxima casa, né? Então nesse caso vai ficar 1 vezes 2, que é 2, e eu vou somar com o próximo coeficiente, no caso 2 menos 1, né? 1 vezes 2 dá 2. 2 somado com menos 1 dá 1. E faço o mesmo processo para esse coeficiente aqui. Só que agora eu vou ter que fazer ele vezes 2 e somar com 0, né? Então, 1 vezes 2 dá 2, somo com 0, 2 mais 0, obviamente, é 2. E agora, você faz o mesmo processo para esse último coeficiente. 2 vezes 2,
é 4. E 4 somado com menos 4 vai dar 0. Então, esses coeficientes listados aqui, eles vão compor os coeficientes do seu polinômio de 1 grau a menos que o polinômio de origem. Então, se aqui o grau do polinômio p de x ele era igual a 3, porque a gente estava lá da equação i tratando de um polinômio de terceiro grau, aqui a gente vai ter um outro polinômio, um polinômio q de x, que vai ter grau 3 menos 1, ou seja, 1 grau a menos do polinômio de origem. E esses são os mesmos coeficientes que a gente listou ali para fazer a transcrição. Então significa o quê? Se o meu polinômio p de x é esse x ao cubo menos x2 menos 4, se isso aqui é verdade, quer dizer, não é questão de ser verdade, né? Eu estou definindo que o nome desse polinômio x3 menos x2 menos 4 é p de x. Ele nada mais nada menos vai ser que x menos 2, que é o fator que a gente encontrou aqui dessa raiz, né? Então, você escreve ele novamente, x menos 2, multiplicado pelo polinômio que você gerou através desses coeficientes ali da seta dupla, q de x. E, bom, se eu fizer p de x igual a 0, é a mesma coisa que dizer isso aqui. Então, x menos 2 vezes q de x é 0. E aí, como eu disse anteriormente, eu vou colocar aqui num retângulo. A gente vai construir esse tal polinômio q de x a partir daqueles coeficientes que constam pela reta dupla. Ou seja, se ele é um polinômio de grau 2, a gente faz a mesma coisa da esquerda para a direita e vai construindo o polinômio q de x. Então, o polinômio q de x é esse carinha aqui. E aí, para você solucionar o problema, basta você igualar ele a 0 ou igualar o x menos 2 igual a 0. Né? O ponto é, né? X menos 2 igual a 0 vai te retornar x igual a 2, que é uma raiz. Isso é óbvio, porque a gente partiu, né, como ponto de partida para essa solução que o x2 era a raiz, a partir lá do teorema das raízes racionais. Agora, uma outra possibilidade para satisfazer esse problema, ou encontrar soluções dele, é igualando q igual a 0. Se você igualar o q igual a 0, é resolver uma equação de segundo grau. Né? Então, igualando q igual a 0, você obteria raízes dessa ordem aqui. Então, aplica lá o Bhaskara, né? Vai ficar menos b, mais ou menos, b quadrado menos 4ac, e daí você chegaria em i, ou seja, numa raiz complexa, né, como você pode estar vendo, mais ou menos i raiz de 7 sobre 2. E aí, por fim, para você fechar com chave de ouro esse problema, você teria que colocar o conjunto solução, o conjunto verdade, né, que é exatamente isso que o problema matemático te exige. É dar o conjunto solução, ou seja, os conjuntos de valores de x que satisfazem a equação i. Então você vai colocar o 2, que a gente já havia encontrado, e essas duas raízes complexas advindas do polinômio q de x. Então, menos 1 mais ou menos i, raiz de 7 sobre 2. E aí você fecha aí o problema de encontrar as raízes de um polinômio de terceiro grau sem utilizar fórmula, né, para resolver isso, apesar de existir. Nesse caso não é necessário por conta do algoritmo de Brillouin-Ruffini, né, que a partir de um teorema das raízes racionais, de uma inspeção de raízes, você consegue iniciar o algoritmo e a partir dele decrescer o grau dos seus fatores que vão compor o polinômio de origem até que você vai conseguir resolver inevitavelmente, né? Quer dizer, se você cair num fator de grau 1, que no caso foi o x menos 2, você consegue resolver facilmente. E também uma outra coisa que você consegue resolver são equações de segundo grau. O problema é quando você tem, por exemplo, que usar o algoritmo de Brillouin-Ruffini para resolver problemas de polinômios de grau 6, grau 5. Mas isso aí fica para um outro vídeo. Esse foi o vídeo e até uma próxima.